Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man ata li hidayati nas amma ba'd. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o beneficente, o clemente, o misericordioso, e que a paz e bênção estejam sobre o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre a sua pura família e todos os seguidores, aqueles que seguirem a ele com perfeição até o dia de Qiyamah. Estimados irmãos, estimadas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hoje vamos falar acerca do companheiro nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, o primeiro Khalifa do Islã, que é conhecido como Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Mas antes disso, gostaria de frisar que na verdade Allah subhanahu wa ta'ala escolheu modelos brilhantes para acompanhar o Nabi sallallahu alaihi wasallam durante a sua missão, que é de expandir o Din al-Islam. Abdullah ibn Mas'ud, um dos companheiros nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, ele diz: Inna Allah nadhara fi qulubi al-ibadi fawajada qalba Muhammadin khayru qulubi al-ibadi. Que na verdade Allah subhanahu wa ta'ala olhou para os corações dos seus servos e viu o coração do Nabi sallallahu alaihi wasallam como o melhor dentre os corações. Fastafahu li nafsihi. Quando Allah subhanahu wa ta'ala viu o coração do Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam como o melhor dos corações, fastafahu li nafsihi. Allah subhanahu wa ta'ala tomou este coração, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu este coração. Fabta'athahu bi risalatihi. E Allah subhanahu wa ta'ala decidiu que através deste coração do Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala pudesse enviar a sua mensagem para as suas criaturas. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلب أصحابه. Depois de Allah subhanahu wa ta'ala olhar para o coração do profeta Nabi sallallahu alaihi wasallam, do Nabi sallallahu alaihi wasallam, escolher para si, novamente Allah subhanahu wa ta'ala olhou para os corações, depois viu os corações dos companheiros Nabi sallallahu alaihi wasallam como melhor dentre os corações. فَجَعَلَهُ وِزْرَاءَهُ نَبِيِّهِ. Quando Allah subhanahu wa ta'ala viu os corações dos companheiros Nabi sallallahu alaihi wasallam, então Allah subhanahu wa ta'ala decidiu que esses fossem os ministros, os companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam. يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ. Corações este que lutam em prol do dino de Allah subhanahu wa ta'ala. E esses companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam, eles são as melhores criaturas. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, esses afdalu hadhihi al-umma, são as melhores pessoas deste umma. E eram pessoas que tinham o conhecimento mais profundo do din, eram pessoas que viviam sempre na simplicidade. Então, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu esses companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam para ajudar o Nabi sallallahu alaihi wasallam na sua marcha profética. É verdade que os companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam, eles tinham alguma diferença entre eles. Outros eram mais em relação aos outros, mas todos foram companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam. E Allah subhanahu wa ta'ala diz acerca destes companheiros no Sagrado Alcorão: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ radiyallahu anhum wa radu anhum. Aqui este versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz acerca dos companheiros Nabi sallallahu alaihi wasallam que وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Que os primeiros dentre os imigrantes, aquelas pessoas que deixaram as suas casas em Makkatul Mukarrama, وَالسَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, e aqueles também que ajudaram os seus companheiros em Madinatul Munawwara, وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, e aqueles que vieram depois dele e seguiram esse dino com perfeição, radiyallahu anhum wa radu anhu. Que na verdade
Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com eles e eles estão satisfeitos com Allah subhanahu wa ta'ala. Este versículo refere os sahabas que foram os companheiros do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam. E Nabi sallallahu alaihi wasallam também diz algo sobre seus companheiros. Ele toma atenção dizendo: La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, que não insultai os meus companheiros. Fawalladhi nafsi biyadi, eu juro por aquele em cuja a minha alma está nas suas mãos. Lau anna ahadakum, se um de vocês anfaqa mithla ahada dhahabin, se um de vocês gastar algo do tamanho da montanha de Uhud, ma adraka muddu ahaduhum, vocês não irão alcançar aquilo que eles gastaram, wala nasifuhu, nem sequer a metade de vocês irão alcançar. Aqui são referências, são ditos Nabi sallallahu alaihi wasallam, tomando atenção a nós sobre a reputação ou então o valor de Sahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. E como eu disse, vou falar sobre Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Frisar que este foi um dos primeiros homens a aceitar o Islã. Foi um dos companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam, foi amigo do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinha diferença de 2 anos com o Nabi sallallahu alaihi wasallam, era o mais novo em relação ao Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então, o seu nome verdadeiro, quando ele nasce, o seu pai deu a ele o nome de Abdul Kaaba. O seu pai chamava-se Uthman, mas era conhecido com o título, conhecido com a alcunha de Quhafa. Então, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, o seu nome é Abdullah ibn Uthman. Foi quando ele aceitou o Islã, Nabi sallallahu alaihi wasallam mudou o seu nome de Abdul Kaaba para Abdullah. Nesse caso, é conhecido como Abdullah ibn Uthman. A sua mãe chamava-se Salma, era conhecido como Ummul Khair. E este companheiro Nabi sallallahu alaihi wasallam tinha qualidade semelhante à do Nabi sallallahu alaihi wasallam, que era a honestidade, a verdade, quase a confiança. Algumas qualidades que o Nabi sallallahu alaihi wasallam tinha também se refletiam na vida de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, mesmo antes de ele aceitar o Islã. E ele, como sendo um dos amigos do Nabi sallallahu alaihi wasallam, também por causa das boas qualidades que ele teve, isso, quando ele abraçou o Islã, ajudou bastante o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Por quê? A maioria dos companheiros, a maioria dos sahabas também aceitaram o convite para o Islã nas mãos de Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, como por exemplo Hazrat Uthman radiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman ibn Auf, Hazrat Talha, Hazrat Zubair. Todos esses aceitaram o Islã a convite de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. E uma das coisas mais notáveis, que este companheiro foi um comerciante muito conhecido, foi um homem muito rico. E quando ele aceitou o Islã, não só aceitou o Islã com a palavra procuração, mas sim, ele gastou a sua riqueza em prol do dino de Allah subhanahu wa ta'ala. Ajudou o Nabi sallallahu alaihi wasallam em todas as circunstâncias, a razão pela qual Nabi sallallahu alaihi wasallam no seu último sermão ele diz: eu nunca tive um companheiro como Abu Bakr. Quer dizer, eu nunca tive um companheiro como Abu Bakr. É que quando Nabi sallallahu alaihi wasallam proclamou a profecia, começou a expandir a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, que algumas pessoas aceitaram a mensagem de Nabi sallallahu alaihi wasallam, mas depois de hesitar muitos anos ou muitos dias, alguns tinham certas dúvidas, mas Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, logo que Nabi sallallahu alaihi wasallam lhe explicou o que havia acontecido, que ele era um mensageiro de Allah, que recebeu a profecia, Sayyidina Abu Bakr não hesitou. Naquela mesma altura, ele aceitou a mensagem do Nabi sallallahu alaihi wasallam. E além de ser conhecido como Abu Bakr, ele tinha o título de Al-Atiq. Numa altura em que muitos companheiros, aqueles que aceitaram o Islã, outros eram escravos, e quando eles aceitaram o Islã, eram torturados com seus mestres. E Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, quando viu este sofrimento dos muçulmanos, um exemplo é Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu, que ele foi um escravo. Quando ele aceitou o Islã, o seu mestre sempre castigava ele com o intuito de se encorajar a ele para deixar este Islã. Mas por causa da firmeza de Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu, ele sempre dizia Ahad, 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 que Allah é único, Allah é único, Allah é único. E foi daí que Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu quis libertar Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu, e Sayyidina Bilal ele ficou
um homem livre. Além disso, ele libertou vários escravos. Essa foi uma das obras mais notáveis, uma das coisas, ações mais notáveis de Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. E como eu disse, ele foi um dos companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam, estava na companhia do Nabi sallallahu alaihi wasallam em todas as ocasiões. E numa certa altura, Nabi sallallahu alaihi wasallam encontrava-se fazendo as suas orações. E Abu Jahl, com toda a raiva que ele tinha com o Nabi sallallahu alaihi wasallam, como ele foi um dos inimigos do Islã, Abu Jahl, ele viu a chance que seria naquela altura para acabar com a vida do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi no Sajda, foi quando Abu Jahl saiu com seus companheiros, amarraram o Nabi sallallahu alaihi wasallam com uma corda no pescoço, e quando Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala não viu aquela situação, correu com tendência de salvar o seu querido amigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quando chegaram aí, Sayyidina Abu Bakr fez esforço e naquela mesma altura ele salvou Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mais em diante, aqueles inimigos do Islã, Abu Jahl e outros, bateram Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu de tal modo ele ficou inconsciente, caiu. E quando recuperou a sua consciência, a primeira coisa que ele se preocupou, ele disse: qual é a situação do Muhammad? Eu estou preocupado com Muhammad. Quando os familiares de Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala disseram: Abu Bakr, você sofreu, passou essa situação por causa de Muhammad, ainda pergunta onde que ele está, não se preocupa pela sua situação? Foi quando Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala disse: eu fico satisfeito em saber qual é a condição de Muhammad, não estou preocupado por causa de mim. Se Muhammad ele estiver de boa disposição, eu também estarei em boa disposição. Esta foi uma das preocupações de Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. E um dos aspectos mais notáveis é daquilo que ele gastou acerca do Islã. Ele gastou muita fortuna. Sempre que Nabi sallallahu alaihi wasallam anunciava por uma batalha, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, ele estava pronto. Ou numa certa altura, que Nabi sallallahu alaihi wasallam anunciou a ocorrência de uma batalha. Aí, Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, ele viu que hoje seria a chance de eu superar Sayyidina Abu Bakr. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu foi para sua casa, levou a metade de seus bens em direção ao Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam como preparação para a batalha. Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu também leva tudo o que tinha, foram ao encontro do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depois foi quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam faz o anúncio, diz: Umar, o que você trouxe para esta batalha? Foi quando Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu diz que na verdade eu trouxe a metade da minha riqueza e deixei a metade para a minha família. E depois Nabi sallallahu alaihi wasallam pergunta a Abu Bakr que: Abu Bakr, o que você trouxe? Foi quando Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu diz: eu trouxe tudo o que eu tenho e deixei a minha família com Allah e seu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Foi nessa altura, foi quando Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu viu que na verdade não iria superar Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Foi por isso que Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: se vocês tivessem a chance de medir o imã de Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu e o imã de todo o ummati, que na verdade o imã de Abu Bakr poderia pesar mais. E além disso, ele fez muitas ações, ele fez muito sacrifício em prol do Islã. E um dos aspectos mais notáveis foi quando ele toma a khilafa, foi nomeado como khalifa. Aqui viu-se a humildade de Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Quais foram suas primeiras palavras quando ele subiu? Quando ele subiu no púlpito, ele diz, quando ele subiu naquele mimbar, ele diz: Ya ayyuhan nas, inni qad ulitu alaykum, wa lastu bi khairikum. Que, ó povo, que na verdade eu fui escolhido como vosso khalifa, wa lastu bi khairikum, que na verdade eu não sou o melhor dentre vós. Fa in ahsantu faqawimuni. Se eu for a fazer o bem, então você deve encorajar a mim. Wa in asatu fa'inuni. Mas se eu for a fazer algo do errado, então vocês devem me assistir, devem me ajudar. Porque falar a verdade é uma pertença. E ele segue dizendo que na verdade o mais forte dentre vós perante a mim é fraco, a não ser que ele cumpra com seus deveres. E o mais fraco dentre vocês é mais forte perante a mim, a não ser que ele seja dado
o seu devido dever. Finalmente ele diz que na verdade sigam a mim, obedeçam a mim, desde o momento que eu esteja a obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, e desobedeçam a mim se eu não obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se eu vos ordenar a fazer aquilo que é de errado, que contradiz as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e as ordens do seu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este é um resumo da história de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a nós a habilidade e hidayat de seguirmos o espaço deste companheiro nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, o espaço de todos os companheiros Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.